Você já se perguntou por que, mesmo sabendo exatamente o que não quer para sua vida, continua encontrando situações que parecem repetir o mesmo padrão? Você sabe que não quer mais viver determinadas situações nas suas relações pessoais, sabe que gostaria de se posicionar de outra maneira no trabalho, sabe que precisa mudar a forma como você se enxerga, sabe racionalmente que merece mais, que precisa estabelecer limites, que deveria confiar mais em si mesma. Mas na prática, alguma coisa parece puxar você de volta para os mesmos lugares de sempre. E talvez seja justamente aí que exista uma das maiores confusões quando falamos em mudança. Saber não é o mesmo que transformar. A nossa mente consciente pode compreender perfeitamente aquilo que precisa ser diferente, mas existe uma parte muito mais profunda da nossa vida psíquica que não funciona apenas pela lógica. Ela é formada por experiências, por emoções, crenças, medos, associações e aprendizados que foram sendo construídos ao longo da vida, ou foram repetidos tantas vezes que deixaram de parecer aprendizados, passaram a parecer verdades sobre quem somos e sobre como a vida funciona. E é aí que começa o conflito. Você até pode pensar, eu quero me valorizar, mas em algum nível pode existir a crença de que você precisa agradar para ser aceita. Pode dizer, eu quero mudar, mas uma parte sua pode associar mudança a perigo, a rejeição ou perda de segurança. Você pode desejar prosperidade, reconhecimento ou até autonomia, mas carregar sentimentos de culpa, medo ou até inadequação diante dessas possibilidades. Pode até afirmar conscientemente, eu sei que eu sou capaz, enquanto emocionalmente ainda reage como alguém que aprendeu que não é. Perceba que isso não significa que exista alguma coisa errada dentro de você, não. Significa apenas que existem camadas diferentes da mente funcionando ao mesmo tempo. Uma parte sabe, outra parte teme, uma parte deseja, outra parte se protege. Uma parte quer avançar, outra ainda está tentando preservar aquilo que um dia foi necessário para sobreviver emocionalmente. E quando essas partes entram em conflito, é possível compreender por que uma pessoa pode querer profundamente uma mudança e ainda assim continuar reproduzindo comportamentos que vão na direção contrária. E é por isso que simplesmente tentar pensar diferente nem sempre funciona. Não porque os pensamentos não tenham importância, não é isso, eles têm importância, mas porque uma mudança profunda não acontece apenas quando você troca uma frase negativa por uma frase positiva. Se durante anos você construiu uma determinada percepção sobre si mesma, não basta dizer eu sou confiante. É preciso começar a compreender por que eu aprendi a não confiar em mim. De onde veio essa sensação de inadequação? O que eu acredito que aconteceria se eu me colocasse em primeiro lugar? O que eu temo perder se deixar de agir como sempre agi? Ou o que eu ganho ou evito permanecendo exatamente aonde eu estou? Essas perguntas é que nos levam para além do nosso comportamento. Elas nos levam para a origem do padrão. Muitas vezes o que se repete não é aquilo que você quer, é aquilo que você aprendeu.
E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Você pode conscientemente querer liberdade e ter aprendido a viver buscando aprovação. Você pode querer segurança e ter aprendido a desconfiar de tudo. Você pode querer reconhecimento, mas ter aprendido a diminuir a si mesma. Pode até querer uma vida diferente e, ao mesmo tempo, continuar acreditando que não é capaz de sustentar esta diferença. Então, quando uma situação se repete, talvez seja interessante parar de perguntar apenas por que isso continua acontecendo comigo e começar a perguntar o que dentro de mim ainda participa da manutenção desse padrão. Essa pergunta não é uma acusação, é uma investigação, porque existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. A culpa vai dizer, eu faço isso porque existe uma coisa errada comigo. Já a responsabilidade diz, existe alguma coisa aqui que eu preciso compreender para poder escolher diferente. E essa segunda posição é muito mais transformadora. E existe também uma coisa que muitas vezes a gente esquece. O que é conhecido pode parecer mais seguro do que o novo. Mesmo quando uma determinada forma de viver faz a gente sofrer, ela pode ser familiar. E aquilo que é familiar oferece uma sensação de previsibilidade. Você já sabe como aquilo acontece. Por isso que mudar não significa apenas abandonar aquilo que faz a gente se sentir mal. Significa também entrar em um território que a gente ainda não conhece. E o inconsciente, muitas vezes, prefere aquilo que conhece ao que é verdadeiramente novo. É por isso que algumas pessoas até dizem, eu quero mudar, mas parece que alguma coisa me impede. Talvez essa alguma coisa não seja a falta de vontade. Talvez seja uma parte da própria estrutura emocional tentando manter você dentro de um território conhecido. E enquanto você tentar simplesmente lutar contra isso que você não sabe o que é, provavelmente o conflito vai continuar existindo. Mas quando você começa a escutar, você pode descobrir algo muito importante. O comportamento que hoje parece estar te sabotando pode, em algum momento da sua história, ter surgido como uma forma de proteção. O problema é que uma estratégia que um dia foi necessária pode continuar funcionando muito depois de deixar de ser necessária. Então, como a gente começa a mudar? O primeiro passo talvez não seja tentar eliminar imediatamente aquilo que você não gosta em você mesma. Talvez seja começar a observar aquilo que se repete, observar como você reage, observar aquilo que desencadeia determinadas emoções em você. Por isso, é muito importante observar as frases que aparecem automaticamente na sua mente e principalmente observar as crenças que estão por trás dessas reações. Porque quando um padrão se torna consciente, ele deixa de funcionar com a mesma força automática. E você começa a perceber, eu estou fazendo isso de novo. E esse pequeno momento de consciência pode criar algo que antes não existia, uma possibilidade de escolha. Você não precisa simplesmente continuar sendo aquilo que aprendeu a ser, mas também não precisa lutar contra si mesma. Você pode começar a compreender, pode questionar, pode ressignificar, pode construir novas formas de pensar, de sentir, de agir, porque a verdadeira mudança não começa quando você finalmente consegue obrigar a si mesma a fazer diferente. Ela começa quando você compreende por que continua fazendo tudo igual.
E essa é uma das perguntas mais importantes que a gente pode fazer a nós mesmos. Se racionalmente eu sei que eu não quero mais viver isso, o que dentro de mim ainda acredita que precisa continuar vivendo assim? E talvez a resposta para essa pergunta esteja muito mais próxima da transformação que você procura do que todas as tentativas de simplesmente pensar positivo. Isso não anula de forma alguma todos os conceitos que eu trouxe aqui no canal, inclusive aqui no estudo do livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que traz muitas questões do pensamento, da mudança de pensamento, mas sim um aliado. Quando você entende, quando você faz essa pergunta do por que você repete os padrões, o que é que te leva a isso, quais são as reações que você tem, aí as afirmações, o pensar positivo, a mudança de pensamento vai ter muito mais efeito do que simplesmente te obrigar a fazer isso. Então as coisas trabalham em conjunto, essas técnicas trabalham em conjunto. Isso tudo que eu trouxe aqui agora tem a ver com a psicanálise, tem a ver com a neurociência, tem a ver com até a psicologia positiva. E tudo isso é um conjunto que engloba em si mesmo essa mudança de pensamento, de comportamento. Entendendo o seu comportamento, você consegue modificar o seu padrão mental. Para isso, se você precisar de ajuda, eu faço atendimentos individuais para te ajudar a descobrir esses padrões, essas crenças, essas emoções que você não consegue nominar. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!